mensagem de hoje tem o propósito de revelar algo perturbador que acontece com quem está no caminho, porque se a pessoa não entende as coisas que estão acontecendo à sua volta, ela também não vai saber reagir no momento certo. Eu quero falar sobre tribulação de uma maneira que você nunca ouviu antes. Eu não me refiro à grande tribulação que vai ocorrer em breve. E depois dessa mensagem, algumas passagens das Escrituras vão ficar bem claras na sua mente. Coisas que antes você não entendia, você vai passar a entender a partir de agora. O que é a tribulação? O que causa a tribulação? Para que serve? E quanto tempo dura uma tribulação? Se você busca pelo Criador de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, o que você irá ouvir agora poderá perturbá-lo. Esse assunto é complexo, porém extensamente citado nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento. Não dá para ficar sentado no banco de uma denominação esperando aprender o que é a tribulação. Na verdade, isso não irá acontecer, nunca. Você passaria uma vida inteira sentado no banco e não iria ouvir o que você vai ouvir agora, porque isso não é aberto a eles. Não é como abrir um dicionário e ler somente. Você precisa passar pelo sofrimento de passar pelo fogo. Se você procurar em um dicionário atual, você vai encontrar isso aqui, ó. Evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade. Agora o dicionário vai mostrar o que causa uma tribulação. Depois a gente vai conferir se isso aqui tá certo. Sensação de tristeza, de aborrecimento, ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade, amargura. Não é nada disso. O que causa uma tribulação não é isso. Se você procurar em um dicionário etimológico, na raiz etimológica da palavra, você vai ver que tribulação vem de tríbulo, que é um instrumento utilizado para triturar o grão. Aí já começa a fazer sentido, porque o Salvador disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não pode gerar vida. Muita gente já leu, mas não conseguiu entender. Existe um texto muito conhecido que possivelmente você já deve ter ouvido em algum lugar. Dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Um dia, um apresentador de jornal foi a um programa de TV recitar o texto. Ele recebeu aplausos e aceitou a adoração, como se fosse ele o autor. Se eu desse aos pobres tudo que tenho, e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não me adiantaria nada.
dessas pessoas que ouve um texto desse, que para você é tudo muito lindo, mas você não entende nada da mensagem, presta atenção no que eu vou te falar. Na maioria esmagadora das vezes, as pessoas não têm a mínima ideia do que seja uma tribulação. Confundem com prova. Embora a tribulação seja também para provar os que estão no caminho, prova e tribulação são coisas distintas. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele faz uma menção sobre tribulação, e isso passa desapercebido pela maioria das pessoas. Vamos conferir? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Talvez você esteja se perguntando: onde que ele viu tribulação aqui? O texto só fala de amor. É mesmo? Eu já vou chegar lá. Agora você me explica, como é possível alguém entregar o corpo para ser queimado? Você conhece alguém que já fez isso? Já ouviu falar de alguém que já tenha feito isso? Ainda que alguém diga que em países distantes pessoas são queimadas, e de fato são, por estarem anunciando a mensagem, não é disso que o texto se trata, porque fala da entrega voluntária. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado. Sendo assim, fica evidente que o texto não é literal. Irmão, se está encoberto, se está em oculto, se está no caso escondido, é para os que se perdem que está oculto, que está escondido. A partir de agora, o que estava oculto será revelado. A entrega do corpo para ser queimado acontece quando não reagimos ao mal que estamos sentindo. Dentro das nossas tribulações, nosso corpo queima porque estamos sendo provados pelo fogo. O que é a tribulação? A tribulação é uma tormenta, é um estado de aflição onde nós somos tentados por Satanás. Demônios vêm nos atormentar e cada um de nós é provado dentro das suas fraquezas. Todos os sentimentos ruins são intensificados quando você passa por uma tribulação. Medo, angústia, ansiedade, insegurança, ciúmes, mágoa, ira, irritação, orgulho, desânimo, solidão se intensificam quando você passa por uma tribulação. Isso acontece porque os demônios se alimentam de toda essa energia de baixa frequência. O inimigo de nossas almas age nas nossas fraquezas. Se naturalmente você é uma pessoa que sente medo das coisas, dentro da tribulação, você entra numa crise de pânico.
Se você é uma pessoa irritada, você fica furioso. Se a tua fraqueza é o ciúme, você fica cego de ciúmes e começa a fabricar coisas que não existem. Aqui, ó, na sua mente. O que causa tribulação? Primeiro você precisa saber. A causa não é o mais importante, mas sim como você lida com tudo o que está acontecendo à sua volta e no seu interior. Nesse tempo, é bem possível que você passe por injustiças. Tente falar e fique desacreditado, mas tudo o que acontecer à sua volta terá o propósito de provar você. Quanto tempo dura uma tribulação? Só termina quando você evolui. Às vezes, as coisas se acalmam por pouco tempo. De repente, tudo volta outra vez. Na tribulação, seus sonhos são perturbadores. Suas noites parecem intermináveis. É terrível, é aterrorizante. Demônios vêm nos atormentar. Existe uma guerra psicológica do mais alto nível de controle e influência do mundo. Aprenda a se dominar. Lute contra os seus instintos. Não adianta saber que foi injustiçado e não fazer nada para mudar a situação. Mas como reagir? O que eu venho falando desde o começo? Qual é o ênfase dessa mensagem? Você reage não reagindo. Deixe o seu corpo queimar. Não se preocupe se as pessoas disserem que você está louco. Não espere que elas entendam o que você está passando. Não espere nada de ninguém. Apenas ore. No momento certo, a tribulação vai passar. Quando você passa por sofrimentos, dentro das tribulações, oscila muito. A princípio, você não entende bem o que está acontecendo e se pergunta: por que as coisas estão tão difíceis? Por que eu estou passando por isso? É preciso passar por isso? Precisa. Na tribulação, sua alma se aflige de uma profunda tristeza. É preciso entender o que está por trás disso tudo. Sabe aquela passagem onde o Salvador foi tentado no deserto? Onde ele passou 40 dias sendo tentado por Satã? O texto diz que ele estava com as feras, mas os anjos lhe serviram. Guarda isso na sua mente. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala de uma tribulação que foi muito além do que eles podiam suportar, a tal ponto deles perderem a esperança da própria vida.
Dentro dessa mesma tribulação, ele diz que, como homem, ele lutou com feras, fazendo uma separação entre seres de uma outra espécie. As feras são demônios, vêm nos atormentar. As feras são apenas uma das múltiplas espécies descritas desses seres. Existe uma legião de forças espirituais malignas. Todos os sentimentos ruins são intensificados quando você passa por uma tribulação. Isso acontece porque os demônios se alimentam de toda essa energia de baixa frequência. Eu alimentei cada sensação que o homem é inspirado a sentir. O inimigo de nossas almas age nas nossas fraquezas. Uma arma? Aqui? Maldito! O que você fez com a minha mulher? Bom, na escala de 1 a 10, 10 sendo o sexo mais depravado que o homem conhece, eu diria, modéstia à parte, que Marianne e eu conseguimos um 7. Vai se ferrar! Me pegou! Me pegou! O que é isso? Uau! Se solta, filho! Anda! É ótimo! Solte toda essa fúria! É a última coisa que falta. É o esconderijo final. É a última folha de figueira. Quem é você? Quem sou eu? Eu tenho muitos nomes. Satã? Me chame de pai. Se você pertence ou pertenceu a um templo de uma denominação religiosa, dita evangélica ou de qualquer outra religião, tenho certeza absoluta que você nunca ouviu falar sobre essas coisas. E nem adianta perguntar ao seu líder, seja ele um padre, um bispo, um pastor ou qualquer outra patente criada dentro deste ambiente fechado de uma denominação, porque eles não vão saber te responder. As revelações contidas aqui podem ser fascinantes apenas para alguns que a recebem. Você pode ignorar, duvidar ou desacreditar do que foi dito aqui. Mas lembre-se, em nenhum outro lugar você vai encontrar. Pode procurar, eu faço um desafio a você. E por que ninguém mais está falando disso? É mérito meu? De modo algum, eu não sou nada. Mas somos os filhos da última geração. E tudo o que estava oculto está sendo revelado agora, nesses últimos dias. A princípio, você não entende bem o que está acontecendo e se pergunta por que as coisas estão tão difíceis. A você que está nessa luta, eu sei o quanto é difícil, mas se você vencer, não apenas uma, mas muitas dessas tribulações, você vai ganhar uma pedra branca, e nessa pedra está contido um nome que ninguém mais sabe, somente quem a recebe. Afinal, por quem está carregando todos esses tijolos? Muita gente anda falando da grande tribulação. Agora, o significado de uma tribulação e como isso acontece na sua vida, você não vai encontrar. E eu faço um desafio a você. Você pode procurar, mas você não vai encontrar. Faça um teste. Pergunte ao seu líder. Começa perguntando se ele sabe o que significa a entrega do corpo para ser queimado. Depois você pergunta o que é a tribulação e como isso acontece na sua vida. Quem, em seu juízo perfeito, Kevin, poderia negar a evidência de que o século XX foi totalmente meu? Todo ele, Kevin! Todo ele! Meu! Eu estou no auge.
Para mim, o mais difícil é decidir o que contar e o que não dizer. Mas acho que ainda tenho algum tempo antes que você tenha idade bastante para compreender isso. E isto tem mais a ver comigo agora, para que eu possa chegar ao que interessa. Deus, dá para endoidecer só de pensar nisso. Mas acho que eu acabo te contando. Eu devo isso a ele. Talvez isso ajude. Se você souber que nas poucas horas que ficamos juntos, nos amamos por toda uma vida. Usted es muy hermosa, señora, y tengo pena decirle que me da $5 americanos. Pero si no, mi padre me va a pegar. O que foi que ele disse? Ele disse que a senhora é muito bonita e que ele está envergonhado de pedir-lhe $5 americanos por esta foto. Mas se não pedir, o pai bate nele. Grande negociante. 4. Sí, sí. Gracias. ¡Miren, miren! ¡Allá! ¡Viene una tormenta! A tribulação é uma tormenta. O que foi que ele disse agora? Ele disse que vem vindo uma tempestade. Eu sei. Prepare-se. Eu sei que muita gente vai ouvir essa mensagem, mas se você gostou, entendeu e se identificou com ela, por favor, eu não quero elogios, eu não preciso deles. Que toda honra e glória seja ao nosso Pai Altíssimo. Eu só peço que ajude a compartilhar. Vamos ver se a gente consegue alcançar o número de 7 ou 24. Quem tem entendimento vai saber do que eu estou falando. Quem não tem, se aprofunde nas escrituras e peça ao Pai que Ele dá a quem pede. Os comentários vão ficar em aberto. Você pode escrever aqui embaixo, positivo ou negativo. Aqui você tem livre expressão do pensamento. Um grande abraço a todos e até a próxima, se houver. Pense nisso, irmão. E prepare-se. Que a graça e a paz estejam com todos aqueles que o amam sinceramente.